Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O silêncio era quase palpável na sala de imprensa. O ar, denso de expectativa, pesava sobre os ombros dos jornalistas, uma legião de olhares famintos por manchetes. Câmeras piscavam incessantemente, microfones apontados como lanças, todos prontos para capturar cada suspiro, cada palavra do homem que se sentava à frente, Javier Mascherano, o cerebral técnico do Miami. A coletiva, rotineira até então, prometia ser mais uma daquelas análises pós-jogo mornas, sem grandes sobressaltos, apenas a tática dissecada e o desempenho avaliado. Ninguém poderia prever a bomba prestes a explodir. A voz de Mascherano, geralmente calma e contida, ecoava pelo ambiente. Ele falava sobre a performance de sua equipe, sobre a busca incessante pela evolução, os clichês habituais que embalam o cotidiano do futebol. No entanto, havia uma tensão subjacente, um pressentimento de que algo estava prestes a mudar o tom da conversa. Os jornalistas trocavam olhares, sentindo a virada no enredo. Foi então que a pergunta veio, direta e incisiva, sobre o próximo adversário, o Palmeiras. A menção ao gigante alviverde, conhecido por sua garra e por ser um calvário para muitos, sempre acende um debate acalorado. E Mascherano, o jefecito, não se esquivou. Pelo contrário, mergulhou de cabeça. Ele fez uma pausa calculada, os olhos fixos em um ponto distante, como se revivesse mentalmente confrontos épicos. A respiração da sala prendeu-se em uníssono. O que viria a seguir, ninguém poderia imaginar. O Palmeiras é um time de muita história, de muita tradição, começou Mascherano, em um tom que parecia uma reverência. Sabemos da força da sua torcida, da capacidade do seu elenco. Até aí, tudo dentro da normalidade, o respeito mútuo que precede grandes duelos. Mas o tom mudou abruptamente. O respeito deu lugar a uma ironia sutil, um veneno bem dosado que pingava em cada sílaba. No entanto, continuou o técnico, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, eles jogam um futebol arcaico. A palavra ecoou como um trovão na sala de imprensa. Arcaico. O burburinho explodiu. Jornalistas se entreolhavam, incrédulos, enquanto alguns ligavam apressadamente para as redações. A declaração, proferida com uma calma desconcertante, era um míssil teleguiado direto ao coração do orgulhoso time paulista. O adjetivo, cuidadosamente escolhido, atingiu em cheio a filosofia de jogo do Palmeiras e, por extensão, a de seu comandante, o português Abel Ferreira. Um técnico conhecido pela intensidade, pela organização tática e pela capacidade de extrair o máximo de seus jogadores, ver seu trabalho rotulado como arcaico era, no mínimo, um soco no estômago. A repercussão foi instantânea, um verdadeiro tsunami nas redes sociais e nos canais esportivos. A internet ferveu com a corneta de Mascherano. Torcedores do Palmeiras, em massa, partiram para a defesa do clube e de Abel, enquanto rivais se deleitavam com a polêmica, atiçando a fogueira. Analistas e comentaristas se debruçaram sobre a fala, buscando decifrar a estratégia por trás da provocação. Seria um jogo psicológico? Uma tentativa de desestabilizar o adversário antes do confronto direto? Ou a pura e simples opinião de um técnico renomado, sem papas na língua? A temperatura do embate entre Miami e Palmeiras, que já prometia ser quente, subiu para níveis estratosféricos. O que antes era apenas um jogo importante, agora se transformará em uma verdadeira batalha campal, com a honra em jogo. A coletiva, que começou morna, terminou em chamas. Mascherano, com sua fala lapidar, acendeu o pavio de uma dinamite que promete explodir no gramado. A bola, agora, estava com o Palmeiras. E no lado alviverde, a resposta não tardaria. Abel Ferreira, estrategista e exímio motivador, certamente usaria a declaração de Mascherano como combustível para inflamar seus comandados. A palavra arcaico se tornaria um grito de guerra, um lema para a revanche em campo. O futebol brasileiro, sempre sedento por narrativas e rivalidades, ganhou um novo capítulo épico.
A tensão estava no ar, e o próximo duelo entre Miami e Palmeiras seria muito mais do que apenas 3 pontos em disputa, seria a prova de fogo para o arcaico contra o moderno, para a tradição contra a vanguarda. O Brasileirão 2025, já pegando fogo, ganhou mais um enredo digno de roteiro de cinema. O Palmeiras, atualmente buscando a ponta da tabela, com uma campanha sólida e ambiciosa, certamente verá nas palavras de Mascherano uma afronta a ser lavada em campo. A bomba jogada por Mascherano não foi apenas uma faísca, foi um incêndio que se espalhou por cada vestiário, cada bar esportivo, cada resenha de rádio e TV no Brasil. A palavra arcaico ressoava, um golpe direto na identidade do Palmeiras, um clube que se orgulha de sua história e de sua capacidade de reinventar-se sem perder a essência. Era como se o Jefecito, com sua experiência de Copas e Champions, quisesse pintar o Verdão como um dinossauro em um mundo de drones. O impacto, claro, foi mais forte no lado alviverde. A nação palmeirense, conhecida por sua paixão fervorosa, reagiu com a fúria de um leão ferido. Redes sociais foram tomadas por memes e mensagens de revolta, transformando o arcaico em um grito de guerra. Cartazes já eram impressos, faixas preparadas. O ambiente para o confronto, que já era de um clássico interestadual, elevou-se ao patamar de uma verdadeira batalha pela honra. Nos bastidores do Palmeiras, o silêncio também imperava, mas era um silêncio carregado de estratégia. Abel Ferreira, o engenheiro tático do Verdão, certamente absorveu cada vírgula da declaração de Mascherano. O português, um mestre na arte da motivação e na transformação de críticas em combustível, viu naquelas palavras o material perfeito para blindar e inflamar seu elenco. Não seria surpresa se, nos treinos fechados, a palavra arcaico fosse o mote para cada arrancada, cada desarme, cada finalização. A filosofia de Abel, que preza pela versatilidade e pela inteligência tática, foi diretamente atacada. Seu Palmeiras é conhecido por se adaptar ao adversário, por ter a cabeça fria e o coração quente, como ele mesmo gosta de pregar. Chamar esse estilo de arcaico é desconsiderar os títulos, as campanhas vitoriosas e a modernidade de um time que sabe defender com solidez e atacar com velocidade. É como dizer que o pragmatismo eficaz é uma arte do passado. O Miami, sob o comando de Mascherano, busca um futebol de posse de bola, de linhas altas e de pressão incessante. É um estilo que, em tese, contrapõe o modelo palmeirense de Abel, mais reativo em certos momentos e com transições rápidas. O argentino, em sua ainda jovem carreira como treinador, aposta na inteligência de seus jogadores para aplicar essa ideologia, mas a ironia em sua fala sobre o Palmeiras pode ser a gasolina para a fogueira que ele acendeu. O tabuleiro estava montado. De um lado, a ousadia e a provocação de Mascherano, apostando na desestabilização do adversário com uma retórica que beira o desrespeito. Do outro, a resiliência e a capacidade de superação do Palmeiras de Abel Ferreira, um time que historicamente cresce diante das adversidades. A bola rolaria em breve, e o veredito seria dado no campo, o único lugar onde as palavras de fato se convertem em gols, defesas e vitórias. Os olhos do mundo do futebol, agora, estavam voltados para esse embate. A tensão se cortava com a faca. Seria o Palmeiras capaz de mostrar que o arcaico é, na verdade, a tradição que vence? Ou o Mascherano provaria que o futuro do futebol está em outro caminho, esmagando um estilo que ele considera ultrapassado? A rivalidade foi elevada a um novo patamar, e o jogo seria jogado com mais do que os pés, mas com a alma. O Campeonato Brasileiro de 2025 já havia tido momentos de grande emoção, mas a declaração de Mascherano adicionou um tempero único. O Palmeiras, que vinha oscilando na parte de cima da tabela, buscando se consolidar entre os líderes para a disputa do título, recebeu um incentivo que, para muitos, vale mais do que qualquer tática. A moral estava ferida, e a resposta viria com a força de um Verdão faminto por vitória. Aquele jogo não seria apenas mais um na tabela, seria a prova cabal de que, no futebol, nem tudo que reluz é moderno, e o que parece antigo pode ter a resiliência de um gigante. A contagem regressiva para o apito inicial começou, e a expectativa era de um verdadeiro espetáculo de pura rivalidade e emoção. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
A sala de imprensa do Miami ainda ecoava as palavras de Javier Mascherano, um zumbido persistente que se espalhara como pólvora pelo universo da bola. Aquele arcaico proferido com ares de superioridade não foi apenas um termo, mas um catalisador, uma chama que incendiou o já quente caldeirão do futebol. A partida contra o Palmeiras deixou de ser um mero compromisso no calendário para se tornar um acerto de contas, um embate de filosofias, um duelo pela alma do esporte. No Brasil, a declaração de Mascherano foi recebida com a indignação que só o futebol é capaz de provocar. O Palmeiras, um colosso de história e glórias, viu-se desafiado em sua essência. Torcedores, comentaristas e ex-jogadores se uniram em uma única voz, rechaçando a pecha de arcaico. O sentimento era de que a ousadia do argentino havia cruzado a linha, transformando uma rivalidade esportiva em uma questão de honra. Nos bastidores da academia de futebol, o silêncio de Abel Ferreira era mais eloquente que qualquer grito. O português, um estrategista que respira a intensidade do jogo, absorveu cada gota da provocação de Mascherano. Aquele arcaico não seria esquecido. Ao contrário, seria dissecado, transformado em motivação pura para seus comandados. Abel, com sua inteligência tática apurada, veria nas palavras do argentino o combustível perfeito para acender a fogueira no coração de cada atleta alviverde. A cada treino, a cada conversa, a ofensa seria lembrada, não como um fardo, mas como um motor para a vitória. O elenco do Palmeiras, forjado em batalhas e conquistas, não se abalaria com a retórica. A mística do Verdão reside justamente em sua capacidade de se erguer diante das adversidades, de transformar o ceticismo em glória. A união do grupo, a força de seu jogo coletivo e a inteligência de seu comando técnico seriam os antídotos para o veneno destilado por Mascherano. O arcaico se tornaria o grito de guerra, a prova de que a história e a tradição podem, sim, prevalecer sobre a vaidade. O duelo entre Miami e Palmeiras transcenderia as 4 linhas. Seria um embate de filosofias. De um lado, o Miami de Mascherano, buscando um futebol de controle e posse de bola, uma aposta na vanguarda do esporte. Do outro, o Palmeiras de Abel, com sua intensidade, sua transição veloz e sua capacidade de adaptação, um time que, se por vezes parece pragmático, é letal em sua objetividade. A pergunta que pairava no ar era: qual estilo se sobreporia? O moderno de Mascherano ou o arcaico de Abel, que já provou ser campeão? A expectativa era de um espetáculo eletrizante, com cada posse de bola e cada disputa de jogada carregadas de um simbolismo além do resultado. A bola rolaria e, junto com ela, a história de uma rivalidade que ganhou um capítulo inesquecível por conta de algumas palavras. O Campeonato Brasileiro de 2025, já vibrante por si só, agora tinha um enredo ainda mais cativante. O apito inicial se aproximava, e o mundo do futebol aguardava ansiosamente. A resposta de Abel Ferreira e do Palmeiras viria não em palavras, mas em campo, onde a grama verde seria o palco de uma redenção. Aquele jogo, mais do que 3 pontos, seria a prova definitiva de que, no futebol, a verdadeira vanguarda nem sempre é a que se declara como tal, e que a força da tradição, quando bem trabalhada, pode calar qualquer provocação. O Jefecito acendeu a pira, o Verdão estava pronto para mostrar seu poder de fogo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.